acreditar um pouquinho na história, o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos. Perfeito. O que acontece? Quando, aproximadamente na quinta década, na sexta década, assume o Império Romano, no ano 54, um homem chamado Nero. Esse cara é considerado um dos piores imperadores da história. Nero é aquele que no ano de 64, alguns historiadores dizem que ele tacou fogo em Roma, outros dizem que Roma pegou fogo sozinho, mas ele aproveitou da situação e botou culpa nos cristãos. Botou culpa nos cristãos e castigou todos os cristãos, porque quando Roma pegou fogo, o povoado dos cristãos não pegou fogo. Ele falou, bem, então foram os crentes que tacaram fogo em Roma. Foi esse Nero que usou os cristãos, que tacou fogo no corpo dos cristãos, usou o cristão como tocha no quintal da sua casa. Foi esse Nero que arrastou cristãos amarrados em carros por toda a cidade. Foi esse Nero considerado um homem muito cruel. E aproximadamente no ano 79, 80, aparece na história um homem chamado Tito Flávio Domiciano. Esse homem é conhecido como o segundo Nero. Só que ele é um pouco mais grave porque ele se autonomeia como Deus. Ele queria ser tratado pelas pessoas como uma divindade. Qual que era a questão? Cristo era o Deus da igreja. E ele não podia dividir a divindade dele com ninguém, um pouco com Cristo. Então, os homens e mulheres que eram testemunhas de Cristo, em Atos capítulo 1, verso 8, diz que Cristo convida aquelas pessoas para serem testemunhas dele. E testemunha por quê? Porque Cristo havia morrido, 3 dias depois ele ressuscitou. E agora as pessoas tinham a opção de não dizer que Cristo ressuscitou, ou seja, não ser testemunha dele, porque foi por isso que Cristo passou 40 dias na terra. Cristo não passou 40 dias na terra porque era legal andar pela terra. Cristo passou 40 dias na terra para que ele fosse visto, para que as pessoas soubessem que ele ressuscitou. Por isso que ele passou 40 dias na terra, após a sua ressurreição. E ele foi tocado por Tomé, ele foi visto pelos seus discípulos. Tem aquela música maravilhosa que há pouco tempo atrás, só que eu prestei atenção na letra dela, a música aí chamada Emaús, muito boa. Depois que eu prestei atenção na letra dela, eu já ouvi algumas 600 vezes. Ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Jesus Cristo ele faz questão de ser visto pelas pessoas, porque Jesus Cristo vai para o Monte das Oliveiras para passar pela sua ascensão, para que o máximo de pessoas possíveis vissem Jesus Cristo. E aí, após a ascensão de Cristo, Roma, junto com o povo judeu, os judaizantes que não aceitaram Cristo como Messias, começaram a oprimir e apertar os cristãos, dizendo que eles não podiam testemunhar que Cristo havia ressuscitado, porque isso traria um problema, tanto para os judeus quanto para os romanos. E aí, olha que coisa doida. A maior prova de que isso tudo aconteceu era que o povo preferia morrer, ir para o Coliseu, ter seu corpo ateado ao fogo, ver seus filhos sendo comidos por leões, do que negar que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Porque a escolha era simples. Nega que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e a gente não vai te matar. E as pessoas morriam. Agora eu te pergunto, será que as pessoas morriam por causa de uma mentira? Porque era simples. Não, eu inventei essa história. Jesus não ressuscitou mesmo, não. Para que eu vou morrer? É mentira mesmo. Só que não. Os apóstolos, os discípulos, preferiam morrer do que negar que Jesus Cristo ressuscitou. Então a história do Evangelho como nós conhecemos hoje começa aí. É por isso que eu bato na tecla sempre, depois um monte de gente que brinca com o Evangelho, gente. O Evangelho é um negócio sério demais. Um monte de gente morreu para que a palavra chegasse até nós. Um monte de gente sofreu, um monte de gente padeceu para que nós tivéssemos acesso à palavra. Então não dá para brincar com o Evangelho. Paulo disse, eu não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. O Evangelho, a gente brinca, tudo mais, mas o Evangelho não é dancinha de TikTok. O Evangelho não é, tá vendo essa porta, tá vendo essa janela, tá vendo esse iPhone. O Evangelho não é, sabe por que é Coca-Cola e o top? Não, o Evangelho é algo sério demais, a gente não pode brincar com isso. Já deixo bem claro que você não é o centro do Evangelho, você não é o centro de Jesus, você não é o centro de nada. Então, quando Domiciano assume o título de Deus, e é perigoso, quando alguém no Estado, é por isso que o comunismo é inimigo do cristianismo. Quando alguém no Estado quer assumir a figura de Deus, ele não aceita que se tenha outro Deus. Por isso que todos os países comunistas estão contra o Evangelho. Porque o Deus é o Estado. E o imperador é o Messias. O presidente, o dono do país é o Messias. E aí vamos lá.
É engraçado, é legal, porque muitas pessoas confundem e falam, não, Jesus disse que João ia morrer de velhice. Não tem nenhum texto da Bíblia que Jesus prometeu isso para João. É lá em João capítulo 21, quando Jesus está falando com Pedro qual seria a forma que Pedro morreria, do verso 18 ao verso 23, alguém pode abrir, por favor? Isso. Quando você abre, a tradição, não a Bíblia, a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não diz isso. Os pais da igreja, os primeiros cristãos, que afirmaram isso. A tradição também diz que jogaram João, quem já ouviu isso? Jogaram João dentro de uma caldeira com azeite quente. Gente, não tem problema você acreditar nisso, tá? Não tem problema nenhum. Da mesma forma que não tem problema você acreditar que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado. Cristo falou isso para ele. Jesus falou para Pedro qual seria a forma que ele deveria de morrer. Se você acreditar que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não tem problema nenhum. O problema é você pregar isso. Por exemplo, vamos criar uma campanha da caldeira quente. Vou criar uma caldeira quente aqui, você vai pular na caldeira e vai sair igual o João. Já vira uma doutrina. E o problema é você fazer de doutrina aquilo que a Bíblia não faz de doutrina. Então esse é o problema. Crer nisso, não tem problema nenhum. Pregar isso, temos um problema. Porque tradição não é Bíblia, a gente só prega a Bíblia, não prega a tradição. A gente acredita, eu particularmente acredito. Por quê? Porque muitas foram as formas que tentaram matar os apóstolos. Muitas foram as formas que tentaram matar os discípulos de Cristo. Achou aí João 21, 18? Enquanto era mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e o outro te vestirá, e te levará para onde não queres ir. Até o 23? Até o 23? Sim. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou: segue. E Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar. E perguntaram: Senhor, quem te trairá? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que acontecerá com ele? Jesus lhe respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Divulgue-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria. Mas, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Então Jesus fala com Pedro da forma que ele haveria de morrer. E quando Jesus está falando com Pedro, Pedro era muito engraçado, né, gente? Pedro era um cara muito engraçado. Jesus está falando com Pedro sobre Pedro e Pedro. Mas e João? Você te lembra alguém? Jesus está lá, ensinando para Pedro, falando com Pedro, e Pedro, ao invés de prestar atenção naquilo que Jesus estava ensinando para ele, para aplicar na vida dele, ele estava mais preocupado com a outra pessoa que não estava ouvindo aquilo que Jesus estava falando. Você te lembra alguém? Tem um amigo, que muita gente conhece, por isso eu não vou falar o nome dele, que eu digo que ele é especialista em aplicar a Bíblia na vida dos outros. Cara bom para aplicar a Bíblia na vida dos outros. O pessoal está conversando assim no grupinho, está lá na rodinha conversando. Se alguém der qualquer deslize, ele, Bíblia. Aplica na hora. Já sabe até quem é, né, Carlão? Bíblia. Aplica na hora. Mas na vida dele mesmo, ele deixou muito a desejar. Pedro estava assim mesmo. Não, e aí? Jesus falou: o que te importa? Numa linguagem traduzida pelo Samuel Lucas, o que te interessa? O que você tem a ver com a vida dele? Eu estou falando um negócio contigo, tu está preocupado com o outro. O que tem a ver com a vida do outro? Essa é a mensagem. Tema da pregação de domingo: não se meta na vida dos outros. Vamos continuar. Então eu, Samuel, acredito que muitas foram as formas que tentaram matar João. E a tradição diz que lançaram ele numa caldeira de azeite quente, que a Bíblia não confirma, por isso a gente não prega isso. Mas havendo tentado matá-lo de muitas formas, João é exilado na ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos, vocês já viram, se não leram um livro, já viram o filme O Conde de Monte Cristo? Rapaz,
É antigo, mas não é tão antigo assim, não. É de 2004, 2005, por aí. O Conde de Monte Cristo. Esse filme, se você não tem paciência para ler livro, assista ao filme também, que é muito parecido com o livro, e é maravilhoso esse filme. Conta a história de Edmund, eu esqueci o sobrenome, e ele é pago por um crime que ele não cometeu. Ele fica preso na ilha de If. E essa ilha de If, tipo, não é exatamente a ilha de Patmos, mas te demonstraria mais ou menos como que era uma prisão. Porque a gente, quando pensa, a gente comete um negócio chamado anacronia quando a gente lê a Bíblia. Sabe o que a gente faz? A gente lê o texto bíblico e espelha com a nossa sociedade atual, com os nossos tempos atuais. Então, quando a gente fala de prisão, o pessoal pensa no Bambu 1, Bambu 2, Bambu 653. Só que não era bem assim. A gente está falando de uma época que não havia saneamento básico, que não havia energia elétrica, e ele foi deportado para uma prisão romana, que era numa ilha, ou seja, não tinha nem como fugir. Estava lá exilado, estava preso numa ilha, sozinho. Quer dizer, sozinho que eu digo sem a companhia dos demais irmãos. Estava exilado naquela ilha, preso lá. E aí Jesus vai lá. O livro de Apocalipse começa exatamente assim. A revelação de Jesus, lá para João, quando ele estava na ilha de Patmos. Como começa o livro de Apocalipse? Revelação de Jesus, conforme... Leia, por favor, o versículo 1. Revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Por que muita gente ficou com medo do livro de Apocalipse ao longo da história? O pessoal ficou com medo do livro de Apocalipse, porque a palavra Apocalipse foi associada a um monte de coisa. Por exemplo, quando acontece uma catástrofe, o pessoal fala fato apocalíptico. Quando tem um filme que relata o fim dos tempos, lá, a terra completamente devastada, é um filme apocalíptico. Então a gente passou a associar Apocalipse a uma catástrofe, a coisas ruins e ao fim do mundo. Só que a palavra Apocalipse significa revelação. E o próprio texto começa, a revelação de Jesus. E por que Apocalipse é um livro muito simbólico, muito simbológico? Por quê? Porque a ideia era que Jesus revelasse a mensagem somente para os crentes. Jesus ele usa muitos símbolos porque os cristãos entenderiam e aquele que não é cristão não entenderia. Então por isso que Jesus fala dos 7 estrelas, das 7 estrelas, dos 7 castiçais, das 7 taças, das 7 trombetas. Inclusive o número 7 é um número muito simbólico, muito representativo no Apocalipse, aparece mais de 50 vezes o número 7 no livro de Apocalipse. E a gente sabe que 7 significa, na Bíblia, perfeição. Entenda a perfeição como completude, como algo completo. Ok? Então, 7 é um número que apresenta algo completo, perfeito, é simbológico. Deus tem 7 espíritos? Não, mas a Bíblia fala sobre os 7 espíritos de Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso? A obra completa do Espírito, a completude do Espírito, ok? Sim. Então vamos lá. Percebam que existe uma diferença entre simbológico e alegórico. O livro de Apocalipse não é alegórico, ele é simbológico. Porque a alegoria você fala assim, não, isso não vai acontecer, não aconteceu. Não é isso. Ele é simbológico, são símbolos que apontam para algo que vai acontecer. Ok? Existem umas interpretações preteristas, futuristas, mas eu não acho que seja enriquecedor nós meditarmos nisso. Acho que tem coisa mais interessante para a gente poder analisar no livro de Apocalipse. Outra coisa que é importante também a gente entender, que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões. Isso seria bom você anotar para que você leia na sua casa, para que você estude na sua casa. Que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões, e todas essas 7 sessões começam entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda. Todas as 7 sessões falam desse período. Esse período entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda, a Bíblia chama de quê? Fim dos tempos. Esse período entre a segunda vinda de Cristo, então, Paulo pregou no fim dos tempos? Sim. A gente está aqui no fim dos tempos? Também. Porque o período entre a ressurreição de Cristo, que quando lhe é dado, Mateus 28, 18, eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Então, a partir daquele momento, Cristo passou a reinar, tanto nos céus quanto na terra. Quem era Cristo até aquele momento? Um prometido. A partir daquele momento, Jesus Cristo fala em Mateus 28, 18, depois da sua ressurreição, eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Cristo passou a ter todo o poder e mandar em todas as coisas. Ah, Samuel, mas e o diabo? Como diria Martim Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Sim. Quando o diabo quis fazer alguma coisa com Jó, o que ele teve que fazer? Pedir permissão. Ele falou, viste meu servo Jó? Ah, também tu dá tudo?
Se tirar dele, vai lá, mas não tira a vida. Porque o diabo é o diabo de Deus, ele faz aquilo que Deus quer, aquilo que Deus permite. Por isso que é estranho, crente que tem medo do diabo. Tem gente que tem medo de orar de madrugada, que tem medo do diabo aparecer na casa dele. Crente que tem medo do diabo de se olhar para a Bíblia, irmão, você não precisa ter medo dele não. O diabo é o diabo de Deus. E o inferno? O inferno é o inferno de Deus. O inferno é o lugar que Deus criou para manifestar sua ira. Quem você acha que criou o inferno? O diabo? Não, também não pode ser aquele negócio que o pessoal fala, o diabo é um miserável, não tem nem a chave da própria casa. Isso é bobagem. Porque Jesus foi ao inferno com a chave. Não tem nada disso. A Bíblia não diz isso. Diz isso é a cabeça louca do homem. Mas o diabo é o diabo de Deus, não precisa ter medo dele. Ok? Cristo ele governa. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e tudo que nele há. No meio dos candeeiros. Apocalipse. Capítulo 1 ao capítulo 3. Ok? Você vê, Apocalipse ele começa com o primogênito entre os mortos, ali no verso 6. Por que Jesus é o primogênito entre os mortos? Lázaro ressuscitou? Sim. Sim. Mas depois o que aconteceu com ele? Morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou? Sim. Mas depois o que aconteceu com ela? O filho da viúva de Naim ressuscitou? Sim. Mas depois Cristo ressuscitou? E agora? Está sentado ao lado de Deus, por onde a gente vai. Então começa com Cristo ressuscitando e termina lá no trono de Deus, final do capítulo 3. Segunda sessão, que é paralela, essas coisas acontecem juntas, tá? Não, a gente só pode ler. Depois do capítulo 3, vem o capítulo 4. Não, essas coisas estão acontecendo paralelamente ao longo da história, até o dia de hoje elas estão acontecendo. Então, segunda sessão, a visão do céu dos 7 selos. Vai do capítulo 4 ao capítulo 7. A visão dos céus que João tem, João viu milhares e milhares de anjos. Capítulo 4 ao capítulo 7, verso 17. Capítulo 4, por exemplo, começa com Cristo sentado ao lado de Deus. Quando Cristo está assunto aos céus, ele vai para onde? Você senta ao lado do Pai. E termina, essa sessão termina falando que Cristo está limpando os nossos olhos toda lágrima. O Apocalipse 21, verso 4 diz a mesma coisa. Que é quando ele vai voltar. E aí acabou. Morte, choro, tristeza e dor. É isso aí. Terceira sessão, as 7 trombetas. E é legal, porque as 7 trombetas vêm antes das 7 taças. Porque as 7 taças é a ira de Deus. Lembra que Jesus fala assim, afasta de mim esse cálice? Sim. Por que tinha esse cálice que Cristo pediu para afastar dele? A ira de Deus. É o cálice da ira de Deus. Só que para as pessoas que não estão em Cristo, essas pessoas vão tomar essa taça aí da ira de Deus. Só que antes da taça vem as 7 trombetas. O que a trombeta vem fazendo? Você lembra o que a trombeta faz? Isso, ela anuncia. Ela anuncia alguma coisa. Então, a trombeta anuncia que vem a ira. Então, antes da ira, vem o anúncio. É por isso que a gente tem que preparar o caminho para a volta de Cristo. Como? Anunciando o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o reino dos céus. Okay? Por isso que o Evangelho não é pai de sofrer. O Evangelho é arrependei-vos. A pregação do Evangelho eficaz não é Jesus te ama. É arrependei-vos. Mude a sua vida. O Evangelho está aqui para mudar a nossa vida. Essa é a pregação sadia do Evangelho que vai levar as pessoas para o céu. Vai fazer com que as pessoas conheçam Cristo que transforma a vida. Então, terceira sessão, a sessão das 7 trombetas, do 8 ao 11. A quarta sessão é a sessão do dragão. Quem é o dragão? Vocês lembram? A antiga serpente, o diabo. Isso aí. Do capítulo 12 ao capítulo 14. A quinta sessão é das 7 taças. Do capítulo 15 ao 16, ou 15 e 16. Vem a queda da Babilônia. Vocês sabem quem que é a Babilônia no livro de Apocalipse? A falsa igreja. O pessoal acha que Babilônia é o mundo. Não é. Babilônia é a falsa igreja. Babilônia é aquela que pinta de igreja, não é. Hoje mesmo, o Vitor Rosa me mandou, acho que foi hoje, me mandou um vídeo de um cara que acha que é pastor, aquele cara que falou que Jesus sugeriu o seu, como eu posso dizer? Sim. A sua semente para a mulher samaritana, para ser mais ameno. E ele mandou um vídeo desse cara falando assim, não, Jesus não veio na terra para morrer pela gente, não. Não, Jesus veio na terra para ele pregar o reino, não veio para morrer pela gente. Esse pessoal que apostatou.
Porque o Antigo Testamento está prometendo o quê? Lá, gente, vamos voltar lá no Éden. Lá no Éden. O que Jesus falou para a serpente? Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te pisará a cabeça. Como que Jesus venceu? O próprio livro de Apocalipse fala: na morte de cruz, o Cordeiro venceu a morte, o inferno, o mundo e Satanás. Foi na morte de cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas Isaías 53 diz que Deus teve prazer de moê-lo. Então como é que Jesus não veio na terra para morrer? Jesus veio na terra para morrer, para pagar pelo pecado que nós não tínhamos condições de pagar. Ok? 7 taças, quebra a Babilônia, que é a falsa igreja, que é esse pessoal que fica pregando mais amor. Entenda uma coisa, numa roda com algumas pessoas hoje conversando sobre o Evangelho, e nós falávamos sobre Jonas. O erro que muito crente comete é o sentimento de Jonas. Algumas pessoas dizem assim: Jonas não foi pregar em Nínive porque ele tinha medo. Não é isso. E a Bíblia deixa isso bem claro. Se você ler o livro de Jonas, são 4 capítulos apenas, bem rápido, você vai ver o porquê que Jonas não quis pregar em Nínive. Não foi por medo. Em nenhum momento a Bíblia diz que Jonas teve medo. Jonas não quis pregar em Nínive porque ele não queria que aquelas pessoas se arrependessem. Eram pecadores miseráveis e Jonas queria que Deus descarregasse a sua ira sobre eles. Onde que muito crente erra? O crente não quer que o homossexual se arrependa, o crente não quer que o adúltero se arrependa, o crente não quer que o ladrão se arrependa, o crente quer que ele sofra. Sentimento de Jonas. A gente tem que olhar para o mundo decaído e sofrer por isso e orar para que essas pessoas encontrem o mesmo caminho que você encontrou. A gente não pode ter o sentimento de Jonas, querer que essas pessoas não se arrependam. Ah, o mundo jaz maligno, mas Cristo ainda está salvando. A prova disso é que você está aqui. Cristo não faz milagres, Cristo não opera. Cristo ainda transforma corações de pecadores miseráveis. A prova disso é que nós estamos aqui. Então cuidado para que você não tenha o sentimento de Jonas. E nem o de Elias também, né? Que a gente fala das igrejas que apostataram, e não são poucas, que apostataram, estão aceitando um monte de coisa da igreja, mas a gente não pode pensar também que tinha Elias. Só tem a gente e todo mundo se dobrou diante de Baal. Não. Ok? E a última sessão, que é a grande consumação. Desculpa, do 17 a 19, e aí vem a consumação de tudo. Apocalipse 20 ao 22. E essa é a divisão, não são as 7 dispensações, tá? É só uma divisão em sessões. E, gente, o pessoal tem que parar de pregar contra o Apocalipse. A própria igreja assusta os membros, sabe? Para você ler Apocalipse, tem que fazer jejum, tem que orar, tem que subir montes, tem que fazer não sei o quê. Apocalipse é a carta de conforto, gente. É onde Deus fala assim pra gente: ó, vocês estão sofrendo aí, não vai acabar. Vocês estão padecendo aí, tudo isso vai passar. Esse é o livro de Apocalipse pra gente. Ok? Vamos pro texto? Vamos pro texto? Vamos. Verso 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então lá. Essa é a revelação, é a forma que Cristo escolheu explicar como vai acontecer isso. E bem-aventurado é o que lê, é o que ouve, mas guarda. Então, o que Jesus está explicando por meio do livro de Apocalipse é: tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar. E não adianta a gente ler e ouvir, a gente precisa guardar. O salmista já disse lá no Salmo 119, verso 2, se eu não estou enganado, que a tua palavra eu guardo na tábua do meu coração para não. Então, se você guarda essa palavra, é para quê? A gente canta a música, né? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Eu pergunto, tá mesmo? Porque se você colocou o veste branco e está esperando Jesus, você não vai sujar essas vestes. Você vai manter suas vestes limpas. Ah, Samuel, pode ser que eu suje? Pode, lava no sangue do cordeiro e continuar com ela limpa. Santidade, gente, não é nunca se sujar, para que fique claro, santidade é sempre se limpar. Isso não é um presente de uma vida pecaminosa, não é disso que a gente está falando. Romanos 6, verso 1. Permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? De maneira nenhuma. Porque nós que estamos em Cristo, estamos mortos para o pecado.
Isso não significa que de vez em quando ele não vai assombrar a gente, né? Como diria Dani Roberto, todo dia o pecado vem e me chama. Então, bem-aventurado não é só o que lê. Então não adianta a gente chegar aqui, estudar o livro de Apocalipse muito bonito. Eu sou amilenista, eu sou pré-milenista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista, eu sou mid-tribulacionista. Não, pouco importa, você tem que guardar isso aqui e viver de acordo com isso. Esse é o importante. É por isso que nós estamos aqui. Uma pessoa esse dia me perguntou: Samuel, você tem uma facilidade muito grande de gravar o texto bíblico, como é que você faz? Eu falei: cara, não tem nenhuma técnica, eu só leio para viver. Porque fica mais fácil aprender quando a gente pratica. Eu não leio para ensinar, eu leio para viver. Isso aqui é meu manual de fé e prática. Então eu quero aprender para praticar. E praticando, eu consigo aprender e eu consigo transmitir. Aí a pessoa que não gostou muito da minha resposta, que ela queria uma técnica de memorização. Eu não tenho técnica de memorização. É praticar, é apanhar, como disse Paulo. Todo dia eu esmurro meu corpo para não tropeçar nisso aqui que eu estou falando. E é difícil, irmão, não é fácil não. Ontem, uma pessoa me ligou, ela teve um problema, não era aqui não. Um problema familiar, ela me ligou. Falou assim: pô, minha mãe falou comigo isso, assim, falou assim, assado, não sei o quê. Aí eu falei para a pessoa que eu falei para a Paloma na segunda-feira. Falei: olha, você não é crente, eu sou, mas eu vou te ensinar o que o crente tem que fazer. A Bíblia diz que o crente tem que ser igual a Cristo. Então, quando alguém não consegue falar como Cristo, que é o papel de todo cristão, a Bíblia diz que ele tem que falar aquilo que edifica de uma forma que edifica. Mas, se a pessoa não fala como Cristo, você ouve como Cristo. Se alguém não sabe falar, eu tenho que aprender a ouvir. E foi isso que eu ensinei para a pessoa. E a pessoa gostou e falou que vai praticar. Porque, gente, uma coisa que eu venho conversando, até conversei com a Camila esses dias, as pessoas não sabem falar. Repare, eu tive esse estalo, não sabem falar e não sabem o que falam. Não sabem o que falam. Eu tive esse estalo em 2019, em julho de 2019, 4 dias depois do meu aniversário, um grande amigo meu faleceu. E assim, um amigo que trabalhou comigo de 2011 a 2013, o único amigo mesmo, faleceu em 2019, fomos ao enterro. A galera toda que trabalhou com a gente, que eu não via há 7, 8 anos, estava lá. E aí o pessoal chegou, veio me abraçar e falou: Samuel, que prazer te ver, cara. Eu pensei: pô, a gente está no enterro. Que prazer. Não tem prazer, eu estou no enterro. Se eu estivesse numa festa, num churrasco, era uma coisa, mas eu estou no enterro, não tenho prazer nenhum aqui. Eu fiquei pensando nisso, desde então eu penso nisso. As pessoas não sabem falar. E eu tenho que moldar a minha fala, porque o diabo me ensina isso. Aquele que se diz religioso não refere a sua língua, a religião desse é vã. Eu sei que a psicologia vem: não, mas você é colérico, mas você é sanguíneo, mas tem que ser crente. São os 4 temperamentos: você é colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Eu acrescentei um quinto, endemoniado. Porque se você dá desculpas psicológicas para não se comportar como Cristo, você precisa se converter. Voltando para cá. Bem-aventurado aquele que guarda. Então, se você não guardar isso aqui, irmão, não tem utilidade a gente estar aqui. Então, eu oro para que você guarde isso aqui, para que você pratique. Porque você não vai sujar suas vestes. Se sujar, você vai correndo para os pés da cruz, como diria aquela música, e vai se lavar no sangue do Cordeiro. Vamos continuar a leitura? Amém? Vamos lá. Do 4 até o 8, para a gente poder ganhar tempo. Vai. 4 a 8. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vamos lá. João começa a falar de quem que era a mensagem que ele estava trazendo.
E que fique bem claro, a mensagem que ele estava trazendo era a mensagem de Cristo. João não estava ali escrevendo algo de sua própria parte. João não estava ali escrevendo algo do seu próprio ego. Ele estava escrevendo a mensagem de Cristo. E eu quero focar no verso 7, porque eu acho que é bem didático, né? Esses versículos, alguém ficou com alguma dúvida sobre o que foi lido? Não? Ok. Para poder bater numa tecla aqui que eu considero importante. O versículo 7. Olha o que João está dizendo. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, de onde que será essa história de arrebatamento secreto? Você já viu o filme Deixados para Trás? Sim. Como é que é o arrebatamento nesse filme? Uma luzinha, 10. Já viu aqueles vídeos que fica só a roupa assim? A pessoa some e fica só a roupa? Isso é uma teoria do século XIX de um homem chamado John Nelson Darby. Sei lá, teólogo inglês, não sei se ele era teólogo. Se ele leu a Bíblia, não entendeu muito bem. E ele criou a teoria, ou parte dele, a teoria dispensacionalista, que prega, olha só. Gente, dá para interpretar o livro de Apocalipse de algumas formas diferentes, como eu falei, milenista, pré-milenista, pós-milenista, enfim. Só que isso aqui não dá para acreditar, não. Olha a teoria. Jesus Cristo vem de uma forma secreta, arrebata o que ele quer. Depois, são 7 anos de grande tribulação, e aí mais pessoas têm chance de se arrepender. Aí Jesus Cristo vem e todo olho vê. Aí arrebata a igreja e instala o milênio. Nesse milênio, Jesus vai governar com o céu e a terra junto com a igreja. Vai governar tudo. Depois do milênio, ele vai soltar Satanás, para Satanás tentar angariar alguns, e depois ele vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. E aí acabou a história. Eu acho isso viagem demais. Eu acho um negócio muito aleatório e que a Bíblia não dá base nenhuma para se crer nisso. Mas a interpretação dispensacionalista, lá naquele filme lá, Deixados para Trás, e um monte de filme prega exatamente isso. Mas olha o que o texto de João está dizendo: todo olho o verá. E outra coisa, depois da volta de Jesus, irmão, acabou, segue-se o juízo. Prova disso? Que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 24. Vamos lá para Mateus 24? Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não deixe atirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Que grande aflição é essa que Jesus está falando? Que grande aflição é essa? Volta de Cristo na aflição? Para quem não... A grande tribulação, isso aí vamos falar, é a grande tribulação. Ok? Então vamos lá. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, que dias? Os dias da grande tribulação. Nenhuma carne se salvaria. Ou seja, Jesus está falando de uma grande aflição que ainda dá tempo de salvação. Então ainda tem graça, ainda tem Cristo. As coisas ainda estão acontecendo aqui na terra. Beleza? Palavras do próprio Cristo. Nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deem crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, fora, enganaria até os escolhidos. E aqui, eu bato na tecla que o pessoal interpreta mal esse texto. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, não, o diabo vai enganar até os escolhidos. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico está dizendo que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Não é. Dê uma glória a Deus por isso. Não é possível que o diabo te engane. Não é possível que a artimanha do anticristo te engane. Porque a Bíblia está nos garantindo isso. Ok? Vamos continuar. Verso 25. E eis que vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saias. E eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E aqui o pessoal entra em confusão, falando, está vendo? Um relâmpago, você não consegue acompanhar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que ele vai ser visto. Ok? Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, ou os abutres, em outras traduções.
Olha o verso 29, o verso 30 é sensacional para a gente entender. Então Jesus falou de sofrimento, falou de dias abreviados, falou de perseguição, falou de um monte de coisa. Olha a continuação. E logo depois, presta atenção, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Caso com o que João está falando lá em Apocalipse, que todo olho verá. Então, de onde saiu essa história de arrebatamento secreto, gente? O próprio Jesus fala da grande tribulação e o verso 29. E depois? Gente, o que significa a palavra depois? Não precisa nem ir para o grego, não. A língua portuguesa é bem simples para ensinar para a gente o que está acontecendo aqui. Vai acontecer essa aflição toda. Depois da aflição, então você vai bater. A igreja não vai passar pela grande tribulação, gente. Não é bem isso. As próprias palavras de Cristo avisam isso. E aí a gente vai saber onde está o nosso coração. E pode ficar tranquilo que a Bíblia diz que todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida não adorarão a besta. Não se renderão a besta. Pode ser que a gente morra, mas eu vou para o céu. Não tem problema. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que foi concedido a capacidade do anticristo matar a gente. Mas amém, eu vou para o céu. Não tem problema. Então a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas não fiquem preocupados com isso. Preocupe-se em transmitir a mensagem. Preocupe-se em pregar o Evangelho. Preocupe-se em viver o Evangelho. Não preocupe com a grande tribulação, não. Ela vai vir. Jesus prometeu, vai acontecer. A Bíblia diz, vai acontecer. A terra não vai conseguir fugir da grande tribulação. A terra não vai conseguir fugir da grande perseguição. A terra não vai fugir do anticristo. Então não adianta a igreja desesperar. O que a gente não pode é passar a acreditar que não. Quer saber o que mais? Começar a grande tribulação, aí lá eu vou me converter, aí não, esquece isso. Se Jesus voltar, acabou, não tem outra chance. Acabou, segue-se o juízo. Ok? Eu acredito que se não fosse assim, já não teria existido o Coliseu, não teria existido nada que a igreja primitiva passou antes, chegando até aqui, não teria sentido. Até porque, por que Deus nos privaria se a igreja primitiva passou por tudo isso? A gente acha melhor. Não, esse dia alguém me mandou um vídeo, eu vi na internet, um pregador falando que eu não estou renunciando. Já até lembro qual foi o pregador. Um que supostamente tem uma voz conforme um fenômeno da natureza. E eu não estou renunciando para passar pela grande tribulação. Eu não estou lutando contra a carne para passar. Eu falei, irmão, já começa errado. Você está condicionando a sua salvação às suas obras. Você é salvo unicamente pela obra de Cristo. A obra que te salva foi a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Não é a tua. Então você renuncia por amor e compromisso à obra que foi feita por você. Você não é salvo pelas obras, você é salvo para as obras. Você fala, eu não estou renunciando para passar pela grande tribulação. E ele não deu nenhum versículo bíblico. A base para ele dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação foi a própria vida. Porque ele está renunciando, segundo as suas próprias palavras, ele não vai passar pela grande tribulação. Aí faz sentido com isso que o César falou. Porque ele está dizendo, não, eu não estou renunciando para passar pela grande tribulação, então eu não vou. Então quer dizer que Estevão estava em pecado? Não foi apedrejado? Tiago estava em pecado para ser decapitado? Pedro estava em pecado? Paulo estava em pecado? Os mártires ao longo da história estavam em pecado? Os cristãos que foram levados para o Coliseu estavam em pecado? E todos eles sofreram, irmão. É que a gente passou a pregar o evangelho sem sofrimento. O evangelho não é sofrimento, entenda, mas o evangelho tem sofrimento. Quando Deus chama Ananias para ir orar por Paulo, qual foi a frase que Deus falou para Ananias? Vai lá, porque eu hei de mostrar o quanto ele há de se alegrar. Não, quando ele há de sofrer. Então, no pacote do evangelho, o sofrimento está contido. E glória a Deus, sofrer por Cristo é a maior honra que nós podemos receber sobre a face da terra. Deus pode encher de grana, te dar um casamento abençoado, 58 filhos, e o maior prazer e privilégio que você vai ter nessa terra é sofrer por Cristo. Porque aqui é o único lugar que você vai poder sofrer por Cristo e continuar com Ele. Porque no céu não vai ter sofrimento. Conseguir amar ao Senhor mesmo no sofrimento é a maior prova de amor que você pode dar a Ele.
Lembra de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Quando eu atravesso um problema, eu falo, ainda bem que Jesus vai voltar. Ainda bem que Jesus vai voltar. Isso aqui não vai durar para sempre. É isso. Como diria o irmão Lázaro, ainda bem que eu vou para o céu. É isso aí. Vamos continuar? Paramos no 8, não é isso? Do 9 ao 12. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreve no livro que vês, e envia-os às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 12. Isso. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Vamos lá. Eu, João, ele está escrevendo para 7 igrejas, né? Ele falando, João, também sou irmão de vocês, não sou sobrenatural, eu acho isso sensacional, que o João está trazendo uma das mensagens mais impactantes da história. Ele está trazendo, gente, essa revelação, toda a Bíblia é a revelação de Deus. Mas tem um livro na Bíblia que chama Revelação. E é o livro de Apocalipse, é a revelação da revelação. O pentecostal já estava rodando essa hora já. Falou revelação das vezes, e a pessoa dentro da revelação te entrega outra revelação. Então, João, ele está trazendo uma das mensagens mais impactantes da história. E ele fala assim, eu, João, irmão de vocês, eu não sou superior, eu não sou melhor que vocês. Boa é a mensagem, não eu sou irmão. Talvez seja um ouvido muito pregador, você achar maior que a mensagem. Boa é a mensagem, não sou eu sou irmão de vocês. João fala isso, eu, João, irmão de vocês, na ilha de Patmos, na ilha chamada Patmos. Por que João foi para a ilha chamada Patmos? Por causa da palavra de Deus. João matou alguém? João torturou alguém? João assaltou alguém? Mas ele estava preso por causa da palavra. É isso que vai acontecer com a gente, irmão. Tem um pastor, eu vou falar o nome dele, não tem problema, o pastor Anderson Silva. O ministro da Justiça colocou a Polícia Federal na cola dele, porque ele citou um versículo. O pastor Jorge Linhares, no ano passado, no final do culto, foi encaminhado para a delegacia. Por causa da pregação. O pastor Marco Feliciano, embora tenha inúmeras discordâncias com a pregação dele, a Constituição diz que a gente pode manifestar a nossa liberdade de crença, de religião é livre. A gente pode manifestar. A nossa liberdade é livre, foi ótimo, né? A gente pode manifestar a nossa religião, a nossa crença, enfim. Recebeu inúmeros processos. E você, pela palavra de Deus, por amor e compromisso com a palavra, pode ser que você passe por essas coisas também. Ah, Jesus, por que eu estou passando por esse sofrimento? Eu não posso passar por isso. Eu amo a tua palavra. Eu zelo pela tua palavra. E João estava preso por causa de quem, irmão? Por que Estevão foi apedrejado, irmão? Por que João Batista foi decapitado? Eu não estou falando que você vai ser antipático, que você vai odiar o mundo, não. Mas por amor à palavra de Deus, muitos cristãos vão sofrer. Pode ser que amanhã ou depois eu tenha que sair algemado da igreja para pregar contra o pecado. Eu não duvido nada que daqui a pouco vai ter um adulterofobia. Você pregar contra o adúltero, você é um adulterofóbico. Ah, eu não duvido não, gente. Pode ser bem sincero, eu não duvido de mais nada nesse mundo. Se me disserem, eu acredito. Então, cara, por amor à palavra, vai aparecer. Bom, um deputado foi processado e perdeu. Sabe por quê? Porque no plenário ele chama o bandido de bandido. Eu não estou inventando, não. Eu não lembro o nome dele agora. Você pode dar um Google e pesquisar. Não pode chamar o bandido de bandido, tinha que chamar de doente. Aí ele foi processado e perdeu. Porque chamou o bandido de bandido. Chesterton já disse que chegará um tempo, a gente vai ter que ensinar que a grama é verde. Esse dia para mim já chegou. Esses dias um youtuber americano ele fez um vídeo com a seguinte pergunta para inúmeras pessoas. Chegava uma pessoa com o microfone e perguntava: o que é ser mulher? Pessoal, o que é mulher? O que é mulher? E o pessoal vem da ideologia lá do mundo, não sabia responder o que era mulher. Eu sei responder o que é mulher. O
cromossomo XX. Tudo aquilo que Deus fez com o cromossomo XX é mulher. XY não é homem, acabou. Simples, está resolvido. Mas o pessoal não sabia responder. É uma alternativa aqui, uma resposta ali, um negócio que é mulher. O pessoal da ciência aí, na época da pandemia, o que é ciência? Ok, vamos para a ciência. O que é mulher? A ciência já diz. Ok? Mas agora, se você chamar um cara que está vestido de mulher de um homem, pode ser processado. Vivemos dias complicados. Alerta de spoiler, vai piorar. Porque a gente vai ver se você tem amor à palavra de Deus ou não. Estou sendo aqui mensageiro do caos. Mas a realidade, gente, é que o mundo para o cristão vai ficar cada vez pior. Sabe por quê? Porque está acabando. O Egito foi sempre ruim? Não. O Egito não foi sempre ruim. Só que faraó após faraó começou a aumentar a carga sobre o povo. Aqui o povo começou a fazer? Começou a orar. Começou a pedir a Deus. E Deus levantou Moisés, o libertador do povo da terra do Egito. É isso aí. A terra foi sempre ruim, obviamente. Depois do pecado ela foi sempre ruim. Mas ela vai ficar pior. Como o Egito ficou pior, a terra vai ficar pior. E aí de você que não olha não para Jesus voltar. Você está gastando muito tempo orando pela tua própria casa própria. Ora mais para Jesus voltar. Vamos continuar? João vira. Ele ouve uma voz e ele vira para ver quem estava falando com ele. O que João vê quando ele vira? O que significa esse castiçal? As igrejas. Então João ouve uma voz. Quando ele se vira para ver, quem estava falando com ele? Quem estava falando com ele? Jesus. Mas quem que ele vê? Os castiçais. Ele vê Jesus? Ele vê os castiçais, que simbolizam o quê? Então quer dizer que João, quando vira para ver, é Jesus que está falando com ele. Mas o que ele está vendo? Isso te diz alguma coisa? A primeira forma de ver Jesus, por meio da igreja. E por meio da igreja, deveria ser a forma que as pessoas veem Jesus. Irmão, quando Jesus falou assim, ó, você é a luz do mundo. O que você entendeu com isso? Tem a música, né? Ah, você nasceu para brilhar. Não é isso. A Bíblia não está falando que você é a luz que você nasceu para brilhar, não. Tem a música, não tem? Não é isso que a Bíblia está falando. Se nós apagarmos todas as luzes aqui da igreja, vai ficar fácil ou difícil de ver os irmãos? Não vou falar de mim não, porque está sendo filmado, vai para o YouTube, e pronto, já viu, né? Daqui a pouco estão fazendo, pastor racista. Logo eu. Mas, por exemplo, a nossa cadeira é bem preta, bem escura. Se tiver tudo apagado, você consegue ver a cadeira? Não, você vai tropeçar. Então, quando você acende a luz, a lâmpada, no caso, a luz, vamos falar assim, você acende para que você veja o que está ali. Então, quando Jesus Cristo te chama de luz, não é porque você nasceu para brilhar, é porque através da tua vida as pessoas vão ver Jesus. O mundo vive nas trevas, mas quando a luz chega, as pessoas conseguem ver o que antes elas não viam. Se o povo não via Cristo, quando você chegou, a luz do mundo, as pessoas vão ver Jesus. Por isso Jesus chama de luz. É por isso que João vê Jesus por meio das igrejas. Isso é Jesus na nossa vida. E aí, vamos continuar? Vamos para o texto? Vocês estão entendendo, gente? Eu não estou fazendo questão de terminar o capítulo, não. Quero que você entenda. Mesmo que a gente pare agora. Mas aqui já está terminando também. Dá para terminar isso aqui, gente? Você chegou comigo se a gente passar 5 minutinhos? Glória a Deus, vamos embora. Vamos lá. Ao 16, 3 ao 16. No meio dos 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Até quanto? Até o 16, por favor. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Esse versículo aqui é proibido na igreja do Cláudio Lucas. E os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Lê o 16 de novo, por favor. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando
quando na sua força resplandece. Então quer dizer que aquilo que saía da boca de Jesus era como uma... Qual que é a função da espada mesmo? Alguém abre Hebreus 4:12, por favor? O que foi? A manifestação aí. Que é a oração, irmão? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais importante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medidas. E é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Peraí. A palavra de Deus é mais penetrante que... Tá, beleza. João está falando que aquilo que saía da boca de Jesus era como uma... E o pessoal quer carinho comendo a palavra. Não é para te ferir. O papel da espada é cortar. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo que vai cortar você, mas vai cortar muita coisa da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Isso é a verdade. Lembra do que Jesus fala em João 15, irmão? João 15. Eu vou dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê Mais frutos. O que você acha que é essa limpeza, irmão? Que é esse processo de limpeza? Você já cuidou de alguma planta? Já cuidou de alguma planta? Você percebe que tem uma folhinha morta ali, um galhozinho morto, o que você faz? Por que você tira? Porque se aquilo não continuar ali, vai impedir a frutificação. O crescimento também. Ou melhor, vai impedir o crescimento e a frutificação. Então essa espada que vem aqui, ela corta. Gente, eu preciso cortar pessoas da minha vida. Eu preciso cortar hábitos da minha vida. Pessoas também. Eu não posso andar com pessoas que me afastam de Cristo. Se eu não tenho a capacidade de influenciar, se eu sou influenciado, eu me afasto. Eu preciso cortar hábitos da minha vida, hábitos que me levam a pecar. Eu preciso cortar coisas da minha vida. Essa espada corta, irmão. A espada não vem fazer carinho, não. E essa limpeza não é, ui, que maravilha, estou gostando. A limpeza incomoda. A limpeza incomoda. Eu posso fazer um comentário? Por favor. Aqui no versículo 13, quando ele começa a descrever acerca do homem que ele olha, né, ele fala que ele vê esse homem entre os 7 candelabros, um caçaio. Aí, tendo visto o que a igreja estava passando, ainda mostra a situação da governança de Deus ainda sobre a igreja, né, naquele período e hoje em dia também. Deus é soberano. Esses dias não, esse vídeo é mais antigo. Perguntaram para uma pessoa assim, aquele cara que disse que se Jesus tivesse no Éden, tinha comido fruto. Falando nas entrelinhas. Perguntaram para ele assim: Deus está no controle de tudo? Ele não. Deus não está. Eu falei: então quem está é ele, né? Deus não está, é ele que está. Deus está no controle de tudo. A gente esquece disso, mas Deus continua no controle de tudo. Nada fugiu do plano de Deus, do propósito dele. Ok? Então, a espada, ela corta. Vamos terminar? Do 17 ao 20? Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos lá. O João vê 7 estrelas e o pessoal confunde a palavra anjo, a pessoa até hoje, porque o pastor é o anjo da igreja. Aí o cara fica achando que ele é um anjo mesmo. Anjo, nesse contexto, é mensageiro. Tá? Então, você é responsável por levar a mensagem. Não precisa me chamar de anjo da igreja. Era Senhor, porque ele é o anjo da igreja, eu não sou anjo da igreja. Eu sou Samuel, mas eu sou o mensageiro. Sou responsável por te ensinar a palavra, por transmitir a palavra. Ok? E
7 estrelas, né? O anjo na igreja, o pessoal confunde, acha que ele é estrela mesmo. Só que só era estrela na mão de Jesus. Isso era proveitoso na mão de Jesus. Então o mensageiro que transmite a mensagem, que é o líder da igreja, o pastor da igreja. Então é isso que João está vendo. João está vendo Jesus, as igrejas e os seus mensageiros. É isso que João está vendo. Primeira visão de João, no capítulo 1, é essa aí. Jesus, as igrejas e os pastores. Por que João mostra isso? Por que Deus mostra para João? Porque João estava escrevendo naquelas igrejas. Deus queria que João soubesse para quem ele estava escrevendo. Claro que não estou falando que o livro de Apocalipse é só para aquelas igrejas. Isso se aplica na nossa realidade, porque são coisas que, como o próprio Jesus disse para João, no verso 19, as coisas que aconteceram, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que haveriam de acontecer. Então se aplicam à nossa realidade também. Ok? Só que João está escrevendo para igrejas que estão sendo perseguidas, para igrejas que estão sofrendo. E são igrejas que muito se espelham às igrejas de hoje em dia. Há igrejas que deixaram o primeiro amor, como Éfeso. Há igrejas que são mornas, como Laodiceia. Laodiceia, por exemplo, tinha problema teológico. O pastor de lá deve saber muito. Deve ser um cara que cresceu aos pés de Gamaliel igual Paulo. Mas é uma igreja morta. A gente não vai entrar nesse assunto não, até por causa da hora. Mas as igrejas tem igreja que está aceitando heresia. Esse tipo de igreja então, é o que tu mais acha. É o que tu mais acha aí. Tem igreja aceitando heresia, doutrina de Jezabel. Tem igreja aceitando Nicolaíta. Tem igreja aceitando um monte de coisa. E Jesus vem ensinando como as igrejas devem ser. Éfeso, que deixou o primeiro amor, por exemplo, também é muito grave. Tem visto as tuas obras. Tu se esforça. Mas tem alguma coisa contra ti. O quê? Deixa o primeiro amor. Então o pessoal está trabalhando, está se doando, mas não ama mais. Trabalhar e estudar. Paulo disse isso em 1 Coríntios 13. Ainda que eu goste do meu próprio corpo para ser queimado. Ainda que eu pegasse todos os meus bens e desse aos pobres. Se eu não tivesse amor, Éfeso está exatamente assim. Éfeso está exatamente assim. Fazendo um monte de coisa. Mas cadê o amor? E ele não tem. A gente vai entrar nisso aí na próxima semana. Até aqui todos entenderam, gente? Eu vou fazer um panorama de Apocalipse aí bem breve, meu objetivo, para a gente não tomar tanto tempo e avançar. Todos entenderam mesmo? Sim. Nenhuma dúvida? Fiquei sabendo. Foi Domiciano, qual é o nome dele? Domiciano, Tito Flávio Domiciano. Fiquei sabendo aí que o pessoal perguntas para vocês. Lembra de escola bíblica antigamente, da revistinha?